O Brasil tem de reviver como nação. É um tema bastante denso. Mas o Brasil precisa voltar a ser uma nação de verdade, não um país-eco de quinta categoria. Ao longo da primeira metade do século XX, o Brasil fez notáveis progressos através da industrialização e do fortalecimento das instituições financeiras públicas. Também na área social, com a decretação do salário mínimo em 1930, da legislação trabalhista em 1932, consolidada em 1943, uma economia e relações sociais são interdependentes. Diga-se de passagem, os avanços da primeira metade do século XX começam em 1930, com Getúlio Vargas, e terminam em 1980, no último governo de presidente militar. Ou seja, foram 1930, 50 anos, 5 décadas, por 5 décadas o Brasil cresceu. De 1980 para cá, a coisa só ficou na corda bamba ou ladeira abaixo. Enquanto na primeira metade do século XX o Brasil se industrializou e muito, de forma tanto estatal quanto privada, nos últimos 20, 30 anos nós temos uma fuga das indústrias. E o que o Brasil arrecadava com a indústria, hoje, literalmente o PIB brasileiro depende e somente do agronegócio e do extrativismo, da exportação de matéria-prima. Entretanto, esses avanços interrompidos de 1946 a 1950, quando a política do país se submeteu facilmente ao Império Anglo-Americano e à polarização ideológica da Guerra Fria, não foram suficientemente retomados e atualizados, sequer com a volta de Getúlio à presidência em 1950 pelo voto direto do povo. Isso porque, diante disso, a intervenção do poder mundial trouxe maciça e sustentada por abundante corrupção, que penetrou em todos os campos estratégicos com o objetivo de fazer abortar o surgimento de uma potência industrial no hemisfério sul. Essa intervenção logrou derrubar o presidente e inaugurou uma era que completou 61 anos de sucessivas renúncias à autonomia econômica e política do Brasil. A desnacionalização da indústria política oficial desde janeiro de 1955 conduziu à desindustrialização e causou déficits externos, originadores da dívida externa e depois da dívida pública interna. A política de destruição da nação foi grandemente radicalizada por meio das 3 primeiras eleições diretas sob a Constituição de 1988. Regime de aparente democracia. A de Collor em 89 e as 2 de FHC 94 e 98, que desencadearam verdadeiros tsunamis de entreguismo e institucionalizaram a devastação socioeconômica do país. Em todas suas acepções, já havia formado maioria folgada dos constituintes para inserir na lei básica normas estratégicas contrárias aos interesses nacionais. Os analistas, viciados no engano de qualificar tudo sob o prisma ideológico esquerda-direita, definiram como centrão os constituintes sociais-democratas favoráveis a essas normas,
que poucos da esquerda combateram. Nem um só parlamentar denunciou a aprovação do artigo 164, nem a inserção no texto constitucional por meio de fraude de cláusula no inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 166, que elimina limites à aprovação de verbas para o serviço da dívida. O artigo 164 põe o Tesouro Nacional à mercê dos bancos. O peso do dinheiro concentrado e da mídia anti-brasileira nas eleições continuou a eleger congressos cada vez mais alheios aos interesses do país, a ponto de terem aprovado dezenas de emendas à Constituição favoráveis aos concentradores financeiros estrangeiros e locais. Ou seja, povo que não se interessa por política é governado por quem se interessa. Quem se interessa não tem capacidade de participar da política. Acaba transformando a política em emprego e acaba promovendo esse tipo de desastre constitucional que vem lá desde 1988. Lembrando que a social-democracia é um galho, é uma ramificação da esquerda. Não existe centrão, eles são da esquerda. E eles promoveram esse desastre constitucional que perdura até hoje, né? Ora, o processo de degradação econômica, política e cultural teve início nos anos 50, quando o Brasil não havia construído infraestrutura econômica e social de país desenvolvido. Pior, a maioria das que se implantaram após 1955 foi planejada em favor dos cartéis transnacionais aqui instalados para obter lucros ilimitados da extração dos abundantes recursos naturais e do controle do mercado consumidor. Um grande exemplo para esse tópico aqui, dos cartéis transnacionais, é o desmanche da malha ferroviária brasileira em detrimento da indústria automotiva de caminhões. Substituíram, a partir dos anos 50, 60, vieram substituindo a malha ferroviária, mais eficiente e barata, para a substituição por caminhões. Esses caminhões deram muito lucro para as montadoras deles, encareceu o frete, piorou a qualidade do frete também, né? E nós hoje vivemos basicamente reféns do transporte de cargas por via rodoviária, desperdiçando praticamente 1/3 da produção de grãos só no transporte. A de transportes já era deficiente e não foi corrigida, ficando ainda mais lastimável, considerado o crescimento econômico, ainda expressivo até no final dos anos 70. Graças a esses fatores, inércia da industrialização anterior, crescimento demográfico, os fabulosos recursos naturais do país, haver até então recursos de monta para investimentos públicos, pois as finanças do Estado ainda estavam em processo de serem arruinadas pelo modelo dependente, causador das exações referentes ao serviço da dívida. Como lembrou o professor de tecnologia Weber Figueiredo, o presidente Vargas, em 1950, dada a insuficiência de trens em face da demanda de passageiros, mandara ampliar o sistema ferroviário. Haviam 676 trens e transportavam-se mais de 500 mil passageiros por dia.
Hoje são 450 mil em pouco mais de 100 trens. A malha ferroviária foi sucateada. Grande parte dela, as linhas foram literalmente fechadas. Numerosas conexões no interior foram suprimidas em São Paulo e outros estados. Linhas, por exemplo, como existia no Rio Grande do Sul, o trem saía de Porto Alegre e ia até Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Essa linha de trem de passageiro e também de carga foi desativada já nos anos 80. Então, tudo em detrimento da indústria dos caminhões, do cartel das montadoras de caminhões. Os transportes no Brasil retratam a situação de um país ao qual foi negada a permissão para desenvolver-se. Tudo serve aos cartéis transnacionais do petróleo, da indústria automotiva. Predominam as rodovias. Não há linhas de metrô que atendam minimamente a demanda das regiões metropolitanas. As principais ferrovias são de natureza colonial. Transportam aos portos colossais quantidades de minérios. Belo Horizonte, Vitória, Carajás e Itaqui. Onde houve desenvolvimento, houve uso intenso das aquavias, como os 5 grandes lagos que ligam nos Estados Unidos, meio oeste, costa leste e Canadá. Inglaterra, França, Alemanha construíram densas malhas de rios navegáveis e canais. Em 1900, já tinham boas ferrovias e ainda as estendem e aperfeiçoam. A China constrói ótimas ferrovias e trens de alta velocidade em todo o seu extenso e acidentado território. As ferrovias para transportar matérias-primas, minerais e agrárias remetem ao modelo econômico que não valoriza os recursos naturais do país, nem os processa em indústrias de capital nacional, porque acabam com elas ao entregar o mercado às transnacionais. Esse modelo causa mega catástrofes irreparáveis, como a do rompimento das barragens de dejetos das minas em Mariana, operadas pela Samarco, controlada pela transnacional anglo-australiana Billiton, com participação da Vale do Rio Doce. Dada a corrupção e a obtusa mentalidade entreguista, nenhum dos poderes, a nível federal, estadual e local, exige reais controles de segurança, nem se mostra inclinado a acabar com os intoleráveis abusos. Chegam ao ridículo de participar de entrevistas midiáticas junto com executivos da transnacional transgressora. O desastre econômico e ambiental remete, por sua vez, à privatização da portentosa Vale do Rio Doce em 1997 no governo do Fernando Henrique Cardoso, no esquema que entregou patrimônio de dezenas de trilhões de dólares por apenas 3 bilhões pagos com títulos podres e compensados por créditos fiscais e outras benesses. Fernando Henrique praticamente deu a Vale do Rio Doce de graça. Da Serra de Carajás transportam-se diariamente 576 mil toneladas do melhor minério de ferro do mundo, com o que ela tende a acabar em 80 anos. O saqueio mineral é subsidiado pela isenção tributária na exportação. Lei Candir, de 87, Lei Candir LC 87, de 13 de setembro de 1996, aplicável também ao agronegócio e premiado por taxação ínfima na extração. A Cefem,
compensação financeira pela extração mineral, calculada sobre o líquido, a ETN, arranja e superfatura despesas para minimizar o faturamento bruto. Cobra estas alíquotas alumínio, manganês, salgema e potássio, 3% ferro, fertilizantes e carvão, 2% ouro, 1% pedras preciosas, carbonados e metais nobres, 0,2%. Foram extraídas em 2013 das nossas minas de ferro 370 milhões de toneladas, 90% para exportação e 10% para o mercado interno. Com a acelerada desindustrialização, a dependência do exterior continua crescendo e mesmo com preços em queda, os minérios metalúrgicos respondem por 13% do valor total das exportações. Se o Brasil, ao invés de vender matéria-prima, ele pegasse esses 90% e processasse esse minério em território nacional e aí exportasse com valor agregado, a nossa participação nessa exportação não seria de 13%. Mas a gente favorece, a gente vende muito barato a matéria-prima para a China, por exemplo, e a China nos vende vergalhão a peso de ouro, processado com minério de ferro extraído no Brasil. Quer dizer, o Brasil ele tem tudo para poder, pelo menos, processar duas fases da industrialização: a extração e o processamento. Agregar valor sobre a matéria-prima que é extraída no país. Mas o brasileiro acha que é muito inteligente, vende a matéria-prima barata e compra de volta o produto feito muito mais caro e com a sua matéria-prima barata que ele vendeu. Na agricultura, o quadro é semelhante. 55% das terras são usadas para cultivar soja, metade da qual se destina à exportação, causando pauperização dos solos, contaminação de aquíferos, decorrente do intenso uso de fertilizantes químicos, sementes transgênicas e pesticidas altamente tóxicos. Eu não sei se vocês já repararam, mas já de 20, 30 anos, o problema do governo federal é manter a balança comercial em superávit. O problema é produzir para vender. O problema é fazer matéria-prima para vender. O Brasil não pensa em produzir bastante matéria-prima para industrializar e aí vender. Não, é o contrário. É o contrário. O mercado interno, que poderia ajudar e muito nessa comercialização e nesse processo de enriquecimento do país através do processamento da matéria-prima em território nacional, o mercado interno do Brasil, a gente praticamente está consumindo o mínimo do mínimo, se não os restos que sobram do que é produzido no Brasil, sendo que a maioria é exportada. As exportações agrárias somaram em 2014 96 bilhões de dólares, equivalente a 43% das exportações totais do país, de 225 bilhões, que equivalem a míseros 10% das exportações da China. O caos agrário liga-se à miséria da energia via setor sucro-alcooleiro, formado por enormes usinas e plantations,
a maioria já desnacionalizada, a exportar açúcar e álcool, 6% das exportações totais, segundo o interesse dos patrões transnacionais. Ou seja, a dependência do Brasil das multinacionais, dos empresários estrangeiros, que antes era apenas na indústria fabril, né? Montadoras, eletrodomésticos, máquinas, implementos, etc. Hoje nós já temos empresas estrangeiras no agronegócio. No agronegócio. Quer dizer, quem manda aqui dentro do Brasil, quem produz, na verdade, não é o brasileiro. O brasileiro só está dando a mão de obra barata, a terra, a matéria-prima e as condições para os estrangeiros virem aqui, produzir e mandar o lucro para os seus países de origem. E nós ficamos com as migalhas. Esse esquema prevalece contra a correta ideia original do programa do álcool, que é de 1974, que incluía agricultura familiar, descentralização, culturas alimentares combinadas e aproveitamento de óleos vegetais, como óleo de dendê, macaúba, pinhão e etc. Para substituir o diesel do petróleo, além do erguimento da química do álcool e dos óleos vegetais. Além de se fazer tudo errado no biodiesel, engodo para ocultar a mão pesada das transnacionais, governantes das poluidoras fontes fósseis, as alternativas preferidas, têm sido as dependentes de tecnologia e equipamentos importados como a eólica e placas solares. Ainda sobre a infraestrutura de energia, não é de omitir a devastação em curso desde o governo Collor e Fernando Henrique Cardoso, a qual desnacionalizou o grosso da geração e distribuição da hidroeletricidade e instituiu um sistema de precificação impossível de entender, para propiciar indecentes lucros aos beneficiários, que já elevou as tarifas em 150% acima da inflação. No processo, sugaram-se as estatais a ponto de pôr a Eletrobras em situação de falência. Então, o problema econômico do Brasil não é apenas do PT, mas ele começa lá na década de 80, principalmente a partir de 1988, com a Constituição escrita por parlamentares todos da esquerda, e posteriormente vieram inúmeras emendas à Constituição, não regulamentaram a Constituição, mas incluíram mais de 200 emendas constitucionais, que na verdade é o que rege o país. E a gente, a cada 4 anos, fica acreditando que mudando presidente, mudando partido, um é mais cristão que o outro é menos esquerdista que o outro não apoia LGBT, mas é evangélico, vai mudar alguma coisa no país. O país vai voltar a crescer. Não se volta a crescer enquanto nós tivermos a esquerda instalada, enraizada, praticando tudo que bem entende, elegendo políticos enganosos, sem capacidade,
E o cidadão acreditando que política se faz em rede social com meme, com passeata, com xingamento, com piadinha, ou o cidadão acredita que ele entende de política porque ele fica acompanhando todas as fofocas palacianas que circulam na rede social. Desse jeito, nós não vamos mudar esse país. O país é constituído pelos cidadãos. E se nós não melhorarmos a qualidade dos cidadãos, que serão os eleitores e os futuros políticos, nós vamos ficar trocando 6 por meia dúzia, como a gente vem fazendo já há décadas. Patinando na lama, ajudando a enriquecer países estrangeiros e nós vivendo sempre na corda bamba. Então, vamos pensar, vamos refletir melhor, vamos largar um pouco a rede de fofocas palacianas, os memes, e vamos olhar para a política de uma forma mais séria e com razão, conhecendo a política, estudando a política, e não escolhendo qualquer Zé Miquemba que faz corte, que faz meme, que faz sensacionalismo em rede social, com vídeos curtos, que é o que o povo adora, né? Vídeos curtos. Ninguém tem tempo para nada, nem para ouvir. 20 horas